Quando um viajante ao norte da região central de Massachusetts toma o caminho errado, da bifurcação na altura de Aylesbury, logo depois de Dean's Corner, ele chega a uma região erma e curiosa. O solo se eleva e muretas tomadas por sarça se amontoam e se adensam na encosta da estrada poeirenta e sinuosa. As árvores dos cinturões verdes parecem grandes demais, e as ervas daninhas, os espinheiros e o capim atingem exuberância que não se encontra com frequência em regiões habitadas. Ao mesmo tempo, os campos cultivados são peculiarmente raros e estéreis, enquanto as casas, esparsas e espalhadas, portam um aspecto surpreendentemente uniforme de antiguidade, esqualidez e decadência. Sem saber o motivo, hesita-se em pedir a orientação às figuras encarquilhadas e solitárias vistas de vez em quando sob as soleiras arruinadas ou nos declives dos prados pedregosos. Tais figuras são tão silenciosas e furtivas que o viajante se sente, de certa forma, confrontado por coisas proscritas com as quais seria melhor não se relacionar de forma alguma. Quando uma elevação na estrada permite a vista das montanhas acima das florestas profundas, cresce o sentimento de inquietação estranha. Os picos são demasiado arredondados e simétricos para dar conforto e naturalidade, e por vezes o céu traça, com especial nitidez, as silhuetas dos estranhos círculos dos altos pilares de pedra em que a maioria delas é coroada. Este aqui, então, é o ambiente em que se passa essa história, e hoje a gente conversa, então, sobre o horror em Dunwich, do H.P. Lovecraft. Ele já vai criando para a gente este climão de estranhamento, né? Dunwich é o nome deste vilarejo aí em Massachusetts, onde coisas estranhíssimas vão acontecer, não é mesmo? Então, ele vai contar para a gente a respeito de uma família muito estranha, de pessoas envolvidas aí com o ocultismo e tudo mais. Então, você tem um senhor, de uma certa idade, ele coleciona livros antigos de bruxaria e coisas do tipo. Você tem a filha dele também, a Lavínia, uma moça albina e descrita aqui como sendo muito estranha, e ela tem um filho chamado Wilbur, que é estranho e meio, né? Porque esse menino cresce muito rápido. Ninguém sabe quem é o pai dele, né? Então, está uma mancha naquela família, né? Mais uma. Todo mundo sabe que eles são muito estranhos e ainda tem esse agravante aí da filha ter tido esta criança esquisitona que cresce muito rápido, como eu disse para vocês. Mas é coisa assim de crescer metros em, sei lá, meses. Aprendeu a andar muito rápido, aprendeu a falar muito rápido, a escrever muito rápido. Tem um momento aqui em que você vai ler umas entradas de diário dele, de quando ele tinha 3 anos de idade. Sério, escreve melhor do que muita gente por aí, sabe? Então, eles são estranhos. Então, quando vai chegando o Halloween, quando vai chegando, sei lá, a noite de Walpurgis, né? Você vai vendo aquela movimentação dessas pessoas, dessa família, subindo no topo de uma dessas montanhas esquisitas, aqui onde tem um altar, uma coisa assim, eles fazem uns rituais. Então, todo mundo sabe que aquela família é esquisitíssima. Pois muito bem. Conforme ele vai contando esta história, este é um conto mais ou menos longo, ele tem mais de 50 páginas, ele vai criando o climão. Então você vai lendo frases como esta aqui, ó. Ninguém, nem mesmo aqueles que conhecem os fatos do horror recente, é capaz de dizer com exatidão qual o problema de Dunwich. Então, assim, todo mundo sabe que tem alguma coisa muito esquisita naquele vilarejo, mas ninguém sabe dizer exatamente o que é. Então, existe um clima estranho, existe como é que vamos dizer? Um probleminha com o gado ali daquela região também. Então, os cultivadores ali, os pecuaristas, né, enfim, eles notam que seu gado nunca cresce. Digo em tamanho mesmo, né? Então eles estão sempre ali, né, no mesmo número de cabeças de gado. Tem algumas coisas assim acontecendo também. Aí um belo dia, o que vai acontecer? Nós vamos ter o falecimento desse senhorzinho. Antes de morrer, ele ainda vai dizer isso aqui pro neto. Olha só, mais espaço, Willy, mais espaço, o quanto antes. Você cresce e ele cresce mais ligeiro. Então existe um motivo obscuro para que esse menino cresça tanto e tão rápido. Logo vai estar pronto para te servir. Não demora muito, moleque. Pode abrir as porteiras de Yog Sothoth. Esse Yog Sothoth aqui é esta entidade demoníaca que esse pessoal aqui, né, dessa família, adora. Conforme você vai lendo este conto, você vai vendo que existem ligações aqui entre esta história e outras do Lovecraft também envolvendo a questão do Necronomicon. Tem um momento aqui em que é dito que esta entidade é prima ou irmã, sei lá, do Cthulhu.
Então você vai vendo que tudo faz parte do mesmo microcosmozinho criado pelo Lovecraft. Esqueci de dizer para vocês também que este menino, né, este Wilbur, é descrito aqui como tendo um rosto caprino. Então ele lembra uma cabra, um bode ou algo do tipo. Bom, o avô morre, né? Dali a pouco o narrador vai dar essa informação aqui pra gente também, ó. Era cada vez mais odiado e temido, né, o menino, né, o Wilbur, na região de Dunwich, por conta da suspeita pelo desaparecimento de alguns jovens que recaía vagamente sobre seus ombros. Então não era só o gado, né? Havia jovens que estavam desaparecendo ali naquela região também. E a história segue para contar pra gente sobre o momento em que ele já adulto, já passou aí fácil dos 2 metros de altura, vai lá para a Universidade Miskatonic pesquisar na biblioteca, né, porque ele ouviu dizer que lá existe um exemplar do Necronomicon. Aqui achei, o grande Chulo é seu primo, é primo daquela entidade, né, não é irmão. Bem, enfim, ele vai até essa biblioteca, encontra o exemplar, dá uma estudada ali no livro, aquela coisa toda, e ele pede para pegar emprestado, né, da biblioteca. Só que olha esse pedido, ó, o nome do bibliotecário é Armitage. Seu Armitage, acho que tenho que levar este livro para casa. Tem coisa aqui que preciso fazer de um jeito que não tem como aqui. E seria um pecado deixar a papelada me impedir. Me deixa levar, senhor. Juro que ninguém vai reparar. Nem precisa dizer que vou cuidar direito. Não fui eu que deixei este exemplar desse jeito. Então, assim, o livro já estava meio combalido, mas estava lá na biblioteca. Ele está dizendo: olha, em pior estado do que ele já está, ele não vai ficar, eu prometo, e eu preciso deste livro aí para fazer uma coisa que eu não posso fazer aqui neste momento, tem que fazer na minha casa. Você já pensou? O bibliotecário está lá, né, lívido, só olhando para aquilo ali, né? E aí segue-se a negativa, olha lá, ó. Ele se calou, notando a firme negativa no rosto do bibliotecário. E suas próprias feições caprinas adotaram uma aparência astuta. Então assim, deixa estar, né? Você não vai me emprestar o livro? Então tá bom, só conta e risco, hein? E aí o Wilbur sai da biblioteca e nós temos o bibliotecário pensando nisso aqui, ó, consanguinidade, né? Casamentos consanguíneos fazem com que, né, os filhos destes casamentos sejam estranhos. Consanguinidade, né? Armitage resmungou. Deus do céu, que gente simplória. Mostre a eles o grande Deus Pan do Arthur Machen. Tem vídeo aqui no canal para este livro, inclusive vou deixar o link na descrição. E vão achar que se trata de algum escândalo corriqueiro de Dunwich. Então, vida que segue, né, o bibliotecário, mas ele faz uma coisa interessante também. Ele liga para outras bibliotecas em que ele sabe que existem cópias deste livro, né, do Necronômico, e avisa, ó, vai um cara estranho aí pedir este livro emprestado, não empreste, tá? E aí o Wilbur, né, tenta realmente pegar este livro em outras bibliotecas, não consegue. E aí, né, lembra daquela carinha de deixa estar que ele faz pro bibliotecário, né? No meio da noite ele vai invadir a biblioteca e vai fazer o que ele precisa fazer com aquele livro. Só que os cães de guarda da universidade vão atacá-lo e ele será morto. Então, imagine aí uma barulheira danada acontecendo, né? Os funcionários, né, vão até lá correndo e quando eles chegam lá, eles encontram um corpo estendido no chão. Então, né, o bibliotecário aqui, o Armitage, vai reconhecer o Wilbur, mas assim, ele estava muito esquisito, né? Ele tinha tentáculos na parte de baixo do corpo, era uma figura absolutamente assustadora. E eles vão guardar este corpo para estudar, né? Lembre-se de que eles estão numa universidade. Então, isso é o que está acontecendo lá na universidade. Enquanto isso, então, olha só, o avô morreu, você tem a mãe dele desaparecendo e todo mundo desconfia de que ele matou a própria mãe, porque tem um dia em que esta mãe vai comentar com uma vizinha ou empregada da casa, agora eu já não me lembro, que o seu filho é muito estranho. E ela vai dizer algo como: nem eu sei o quão estranho ele é. Então, o menino deve ter ouvido isso e deu fim da própria mãe. Então, a mãe também não existe mais, o corpo dela vai ser encontrado aqui também. E ele acabou de morrer também na biblioteca. Então, teoricamente, a família, né, foi encerrada ali. Mas não. Existia uma criatura na casa deles, né? Então, era uma criatura absolutamente disforme. Era sei lá o quê, né? Enfim, uma dessas criaturas aqui criadas pelo Lovecraft. Mas aparentemente esta criatura dependia deles, né? Então quem trazia o alimento para ele, por exemplo, era o avô. O avô morreu. Depois disso, aparentemente, deveria ter sido o Wilbur. Mas o Wilbur foi lá para a universidade e acabou morrendo por conta ali de sua vontade de ter uma cópia do Necronômico. Então agora aquela criatura está sozinha e com fome. O que vai acontecer?
Aí começa o horror em Dunwich, né? Na verdade, o horror de Dunwich é essa criatura mesmo. Mas existem datas aqui, você vai sendo preparado. Ó, dia tal aconteceu tal coisa, no dia tal, né, começou o horror em Dunwich. Então você vai acompanhando isso daqui. O que vai acontecer? Ele vai sair de casa para se alimentar. Ele vai sair no meio da noite para que ninguém, né, ele tenha essa noção, pelo menos. Mas ele chega a destruir famílias inteiras, ele vai se alimentar dos corpos, né? Então todos aqueles jovens que haviam desaparecido tinham sido, né, sacrificados por esta criatura e, enfim, ele precisava se alimentar, não é mesmo, coitado? Pois é isso. E aí ele vai, né, se alimentando aí na calada da noite, do que ele pode e tudo mais, e chega um momento em que ele resolve ir para aquela montanha em que tem ali aquele altar, né, onde os sacrifícios eram feitos, porque ele quer, né, já que ele está sozinho, abandonado no mundo, ele quer pelo menos tentar contato com o seu pai, que é aquela entidade lá, prima do Chulo. Pois então, ele está ali e aí nós temos, enquanto as duas coisas estão acontecendo concomitantemente, nós temos o Dr. Armitage, o bibliotecário, aliás, então, ele está pesquisando, né? Olha só, existem coisas esquisitas acontecendo em Dunwich. Aquele rapaz que veio até aqui era esquisitíssimo, né? Eles estão pesquisando a respeito dele e de sua família, então ele chega à conclusão de que ele precisa fazer alguma coisa para ajudar o pessoal de Dunwich. Então ele reúne ali um pessoal que sabe também o que aconteceu naquela noite esquisita, aquela criatura horrorosa ali que eles encontraram morta e tudo mais. Então ele vai reunir esse pessoal para tentar resolver o horror de Dunwich. Então eles sabem que existe essa entidade solta por lá, assolando a cidade. E aí, estudando ele mesmo, né, o Necronomicon, ele vai descobrir ali a receita para matar esta criatura, né? Então eles precisam de um pó especial que eles podem jogar ali, porque é uma criatura disforme e meio que invisível também, tá? Então é preciso que essa poeira seja jogada nesta criatura para que eles enxerguem, saibam exatamente onde ela está. E existe todo um encantamento aí, existem rezas, né? Um tipo de feitiçaria que precisa ser feita ali para destruir esta criatura. Então, munidos dessas informações deste livro e deste pó, eles vão até lá. Eles sobem até aquele monte onde tem o altar, então a criatura está lá também. O horror de Dunwich, não é mesmo? Então eles fazem isso, eles jogam aquela poeira, enxergam onde ele está, começam a ler aquele feitiço e dá super certo. A criatura será destruída de vez, ela vai desaparecer. E aí, quando essa criatura desaparece, o efeito dela naquela cidade desaparece também. Então, todo aquele climão e tudo mais era meio que causado pela presença dessa criatura. E você tem também uma questão de um cheiro insuportável, né, que vinha também desta criatura e que, né, vinha da casa onde ele estava também, né? Então, olha só, o fedor foi embora rapidamente, mas a vegetação nunca mais foi a mesma. Tem isso também, ó. Até hoje, há algo de estranho e blasfemo na mata no entorno do Monte Pavoroso, que era onde ficava aí o altar, né? Mais pra frente, um dos componentes do grupo, né, vai dizer isso aqui, ó. Joe Osborne o interrompeu no intuito de interrogar novamente os homens de Arkham. O que era aquela coisa, afinal de contas? Como que o jovem Whately invocou aquilo? Aí vem a explicação do Armitage, né? Aquela coisa era, bem, em maior parte, um tipo de força não pertencente à nossa seção do espaço. Então, era uma força alienígena, né? Eles vão dizer aqui no começo do livro, né? Existe uma epígrafe também, falando sobre os seres anteriores à humanidade, né? Então, esses seres, teoricamente, ainda estão por aí, mas eles precisam ser invocados, né? De certa forma, são extraterrestres, não é mesmo? Olha lá. Então, elas não pertencem à nossa seção do espaço, um tipo de força que age, cresce e se forma por leis distintas daquelas que regulam a nossa natureza. Não existe qualquer motivo para invocarmos tais coisas das esferas exteriores e apenas pessoas e cultos bastante perversos já tentaram. Havia algo da coisa no próprio Wilbur Whately, o menino, né? O menino, aquela criatura esquisita, né? O bastante para fazer dele um monstro demoníaco e precoce e para que sua morte fosse uma visão bastante terrível. Vou pôr fogo em seu diário amaldiçoado. Então ele tinha um diário onde ele mantinha aí né, os estudos dele do oculto. E enfim, ó, vão dinamitar aquele altar de pedra lá em cima e por abaixo todos os círculos rochosos das demais colinas. Então vão acabar com toda aquela estranheza do lugar também, por conta das montanhas arredondadas, que é um negócio. Para pensar, você chega num lugar, você nota que as montanhas são todas redondinhas. Coisas como aquelas trazem as criaturas com que Whately era tão obcecado, criaturas que eles desejavam tornar tangíveis
para que aniquilassem a raça humana e arrastassem a Terra para algum de seus sítios inomináveis, para algum de seus inomináveis propósitos. Quanto às coisas que acabamos de enviar de volta, né? Então eles destroem ali a criatura, né? Enfim, o horror de Dunwich. Mas olha o termo que ele usa, enviar de volta. Então eles não mataram de vez, eles só enviaram a criatura de volta lá para o espaço deles, né? Enfim, para o canto deles no espaço, aliás. Os Whately a criaram para cumprir um terrível papel naquilo que estava por vir. Ela cresceu rápido e enormemente pela mesma razão que Wilbur, né? O Wilbur também teve um crescimento esquisito, lembra? Mas a criatura o superou, já que possuía uma porção maior de exterioridade em si. Exterioridade está em itálico. Vocês não têm de perguntar como Wilbur a invocou. Ele não a invocou. Era seu irmão gêmeo, mas puxou mais para o pai do que ele. Então, o horror de Dunwich era também irmão do Wilbur, né? Os dois nasceram da Lavínia, aquela moça super esquisita, né? A vizinhança não sabia quem era o pai da criança, obviamente, porque era esse demonão aí, né? Primo do Chulo. E é isso, pessoal. O horror aqui nessa história está na composição do ambiente. O Lovecraft também é ótimo para isso. Os textos são mais longos também, como os textos do Algernon Blackwood, sobre quem a gente conversou no domingo passado. Então ele vai te dando elementos, ele vai descrevendo o lugar, ele vai descrevendo as pessoas e ele vai te avisando, ó, tal coisa vai acontecer tal dia. E aí ele vai te mostrando, né, como se fosse um calendário mesmo, o que é que estava acontecendo até chegar naquele dia importante. Daí para frente a ladeira abaixo, mas esta ladeira abaixo será interrompida por este grupo aqui de bibliotecários e funcionários da Universidade de Miskatonic. Então é isso, mais uma história de horror cósmico aqui do Sr. Lovecraft. Eu, em geral, prefiro as histórias dele de Além Túmulo, mas não são muitas. Eu, inclusive, acho que a gente já conversou sobre todas elas aqui no canal. Como eu já disse para vocês, eu não sou grande conhecedora, né? Eu leio um conto dele por ano aqui para este especial do mês do horror aqui do canal. E o Lovecraft escreveu muito, né? Essas coletâneas completas aí dos contos dele são enormes. Então, um dia a gente chega lá, não é mesmo? Mas apesar de preferir os contos de Além Túmulo do Lovecraft, seus contos de horror cósmico também são um espetáculo. Sendo A Cor que Caiu do Espaço ainda a minha favorita. Mas o Horror de Dunwich não fica lá muito atrás, não, gente. É um conto bem impressionante. É um dos classicões, tá? Um dos medalhões aí do Lovecraft. Então, se você nunca leu este conto, leia também o Yog-Sothoth, aqui, esta entidade que aparece aqui como o pai desses, né, dessas criaturas esquisitas. Já apareceu em outros contos dele também. O Necronomicon é meio que a cola que une essas histórias aí de horror cósmico. Então, o Lovecraft tem o microcosmo dele, né? Então, as histórias vão se passar ali dentro deste microcosmo. Então, é interessante, né? Um conto vai puxando o outro. Se você leu o Horror de Dunwich e ainda não leu o Chamado de Cthulhu, ninguém sabe a pronúncia, eu chamo de Cthulhu, mas enfim. Caso você tenha começado por este conto, vale a pena conhecer também seu primo, né? Mas para quem não está acostumado com horror cósmico, pessoal, o interessante aqui, para você ter em mente ao longo dessas leituras, é que essas criaturas, esses seres, essas entidades, né, elas estão além da compreensão humana. Então, para descrevê-las é praticamente impossível, porque elas estão acima, né, além da compreensão humana. Seus nomes também são incompreensíveis. Então, o horror cósmico é um tipo de literatura que lida com a nossa total incompreensão da coisa toda. Simplesmente porque nós não somos capazes de realizar o que eles são, entendeu? Bom, o medo do desconhecido, meus amigos, é sempre um dos piores medos, não é mesmo? E o Lovecraft lida bastante com isso nessas histórias. Então fica aqui a recomendação zaça de Horror em Dunwich. Vocês encontram aqui neste volume 2 da obra do Lovecraft que sai pela Dark Side. Em outras coletâneas é capaz de você encontrar este texto também, porque ele é bem conhecido, é um dos mais conhecidos do Lovecraft. Então, reforço a recomendação e é isso então. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!